Glória a Jesus. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos desfrutar da palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 42. E o Senhor falou comigo através dessa palavra. E eu quero poder dividir com os irmãos, porque a palavra do Senhor é santa, é poderosa, é viva. E antes de nós entrarmos aqui no texto e de começarmos a ler, eu gostaria de explicar um pouco quem é Jeremias, né? Quem é esse povo? O texto diz assim: Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Quem é esse povo? Quem é Jeremias? Por que essa exortação ao povo? Né? Antes nós precisamos aqui entender o contexto histórico, né? Para quem é essa exortação? Por que eles não podem ir lá para o Egito? E quais também são as associações que nós podemos trazer deste texto para os dias de hoje? Pois a palavra do Senhor é viva, é ontem, é hoje e eternamente. Falou ontem, fala hoje, falará, ainda ecoará sobre os quatro cantos, esse evangelho poderoso, esse evangelho de transformação. Amados, o Senhor, então, como nós já ministramos aqui, Ele escolhe um povo, Ele tira esse povo do Egito, das garras de Faraó, e esse povo, então, entra para... Obrigada, pastor. Esse povo começa a peregrinar ali no deserto, rumo a Canaã, rumo à promessa do Senhor. Ele vence muitos outros povos que estão ali. E assim é o decorrer da história do povo de Judá, né, do povo de Israel, de Jerusalém, do povo escolhido do Senhor. Só que o povo, como nós já conhecemos, eles andavam no caminho do Senhor e por hora eles também se voltavam contra o próprio Deus. Eles transgrediam, pecavam contra o próprio Senhor, contra as próprias leis do Senhor. E assim, quando eles ouviam da palavra do Senhor, as bênçãos alcançavam aquele povo, como o pastor ministrou no sábado passado. Assim também, quando eles transgrediam, desobedeciam a palavra do Senhor, as maldições alcançavam o povo. Não era uma maldição pelas mãos do inimigo, mas era o próprio Deus que amaldiçoava o povo, porque estavam andando no trilho da desobediência. E assim foi, muitas exortações, e o Senhor levantou muitos profetas para trazer essa exortação ao povo, para que eles pudessem ir de novo para o arrependimento, para que eles pudessem abandonar a idolatria e tantos outros pecados que eles eram ali acusados pelo próprio Deus. Muitas abominações fizeram este povo também. Então, amados, nós vemos que um destes profetas é Jeremias. Então, Jeremias está lá exortando o povo, está falando para eles para que eles se arrependessem dos seus pecados. E Nabucodonosor, um homem da Babilônia, um ímpio, um rei cruel, mas ainda assim Deus usou este homem para corrigir o seu povo. Porque se nós continuarmos andando no trilho da desobediência, Deus vai nos permitir passar por provações. Existem provações que são provações da fidelidade. Você está sendo provado para ser aprovado diante do Senhor. Mas existem também provações do qual nós estamos transgredindo contra o Senhor e são consequências. É a consequência do pecado. Você está lá sendo provado pelo atalho que você pegou. Então nós vemos aqui, amados, que por conta da desobediência, Deus fala, não, eu vou permitir. Então, que eles sejam levados escravos ali para a Babilônia. E já havia sido um pouco do povo levado, e também, numa segunda vez, mais um pouco do povo levado, e ficou um remanescente. O remanescente de Judá ficou ali, temerosos, dizendo, e agora? O que vai acontecer conosco? Seremos nós também levados para a Babilônia?
Como? Porque a cidade já estava toda devastada, toda arruinada. E aí nós vamos ver o que o Senhor, a palavra que o Senhor trouxe para este povo através de Jeremias. Jeremias 42, e diz assim: então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa súplica, a fim de que rogueis ao Senhor teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Nós vemos aqui um povo desesperado, um povo perguntando ali: ó profeta Jeremias, olha, nós estamos aqui, nós somos somente um pouco, porque o restante foi todo levado. E nós queremos que você apresente a nossa humilde súplica e rogues ao Senhor teu Deus, para que a gente saiba o que fazer. Qual é a direção que nós devemos tomar? O que é que nós devemos fazer nessa circunstância? E veja que a primeira coisa que eu quero trazer, nesse contexto da realidade do dia de hoje, é que as lutas e os desafios, sejam eles por uma provação, que você está sendo provado na fidelidade do Senhor, ou seja ela numa provação da consequência de algum pecado, sempre quando o calo aperta, alguma situação, a gente é encurralado por Deus, sempre vai nos colocar em nós, a gente vai ir para um lugar de humildade. Observa que quando a coisa estreita, a gente fica humilde, né? A gente fica, rapidinho o orgulho sai do coração, rapidinho a gente desce. E aí o povo viu que ali o chicote estava estralando, e eles fizeram o quê? O que muitos crentes fazem, né? Corre para Deus. E ainda mais, eles correm para alguém que está orando, para um servo de Deus, né? Quantas orações você não recebe? Alguém que está passando um aperto, que nunca buscou o Senhor. Mas quando a situação aperta, e se vem e fala: olha, você não poderia orar por mim? Orar para o seu Deus, para que eu consiga saber qual que é a direção que eu devo tomar? O que é que eu devo fazer? Quantas pessoas pedem oração e correm para um profeta, para um homem de Deus, no dia do aperto? Mas eu quero dizer que muitos, eles não querem uma mudança, mas eles querem somente um socorro imediato. Uma bencinha, sabe? Só quer uma bencinha, só quer uma respostinha. Porque quem é que não quer saber o que vai acontecer no amanhã? Quem é que não quer, né? Até o mais bobinho quer saber o que vai suceder, qual é a direção, né? Se fosse assim, algo tão instantâneo. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor. Mas muitas pessoas, quando o calo aperta: ora por mim, você não podia guerrear por mim? E como é que nós vamos? A primeira pessoa que deve se colocar na posição de guerra é a própria pessoa. Ela mesmo, se colocar nesse posicionamento de joelho no chão, de buscar o Senhor. Mas a gente vê que a humildade desce para qualquer um quando o caldo entorna ali. E aí esse povo falou: olha, o profeta já estava falando há muito tempo para o povo se arrepender. Mas quando eles viram que um pouco foi levado, mais um pouco foi levado, agora sobrou a gente, o que vai acontecer com a gente? Vamos correr para o profeta. Vamos suplicar para que ele apresente uma oração e ele rogue a Deus por nós, para saber a resposta do que a gente deve fazer. E aí a gente vai ver aqui qual é o posicionamento de Jeremias. Verso 4. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias:
seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa, seja ela má, nós obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem, tudo nos suceda bem, ao obedecermos à voz do nosso Deus. Eu queria falar, amados, que o profeta, ele se coloca então à disposição da intercessão pelo povo. Mas ele deixa bem claro, assim, olha, eu vou interceder por vocês. Mas aquilo que Deus falar, eu não vou ocultar nada. Seja boa a resposta, ou seja má, eu vou ir conforme o que Deus falar. E o povo, amados, o povo aceita, né? O povo fala assim, não, é claro, porque eles conhecem o Senhor. Então eles falam, olha, tudo que o Senhor falar, certamente nós cumpriremos. Seja ali, né, se o Senhor falar uma coisa boa, ou se o Senhor falar uma coisa má, nós vamos obedecer, para que tudo nos ocorra bem. Ou seja, eles são um povo que conhecem o caminho. Eles sabem que para que tudo nos suceda bem, nós devemos andar no trilho da obediência. Eles sabem isso. Eles sabem que precisa obedecer para que as bênçãos alcancem eles. Então eles falam, seja boa, seja má, nós vamos cumprir. E então, amados, nós vamos lá ver se realmente eles obedeceram aqui no verso 7. E agora a gente vai ver a resposta de Deus. A dura exortação do Senhor. E diz assim, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então, chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior. E lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. E aqui vem a resposta do Senhor. E eu creio, amados, que essa é a resposta para nós hoje. Porque o Senhor não tem nada aleatório. Essa palavra é uma palavra para nós. É uma palavra de exortação para nós. Se você tem buscado o direcionamento do Senhor, essa é a resposta de Deus, para a direção de Deus que Ele tem para a sua vida. Então Ele diz assim, se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça morar em vossa terra. Mas, então aqui, nós vemos aqui uma primeira ordenância, né? A primeira ordenância do Senhor é dizendo assim, ó, se vocês permanecerem neste lugar, se vocês permanecerem aí, eu serei contigo. Não tenhas medo do rei, não tenhas medo do rei da Babilônia, não tenhas medo de Nabucodonosor. Eu vos farei que ele seja propício a vós. Agora nós vemos a contramão da palavra, né? Se eles não obedecessem à palavra do Senhor. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça, e vos disserdes, não ficaremos, peço desculpa aqui. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não, nós não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito,
aonde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito, e fordes para lá morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito. E a fome que receais vos seguirá de perto aos passos no Egito, aonde morrereis. Assim será com todos os homens que tiverdes o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e a peste. Não restará deles nenhum, nem escapará o mal que farei vir sobre eles. É muito pesado essa resposta. Mas nós vemos aqui sempre duas escolhas. A escolha da obediência e de confiar no Senhor, e a escolha de nós confiarmos em nós e entrarmos no trilho da desobediência. Nós vemos aqui, amados, um povo que seria corrigido pelas mãos do Senhor. Eles não escapariam da correção do Senhor. Por tanto tempo eles desobedeceram, por tanto tempo eles foram lá conhecendo Deus vivo, que vive, e foram atrás de outros deuses. Foram atrás de oferecerem os seus filhos a sacrifício a Moloque. Fizeram tantas coisas, perverteram o caminho do Senhor. Haveria de vir correção para eles. Mas veja que ainda assim o Senhor está falando para eles: olha, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele vai vir. Ele vai vir. E ele vai vir e ele vai levar o povo cativo. Mas se vocês confiarem em mim, se vocês me obedecerem, eu farei com que ele tenha misericórdia de vós. Eu serei com vocês lá na Babilônia. Eu serei, vai ter vara de correção? Vai. É momento de correção? É. Mas eu serei propício. Confia. Agora, se vocês acharem que não, nós vamos fugir, não queremos lutas, não queremos desafios, não queremos ser provados, não queremos isso. Nós vamos buscar refúgio lá no Egito. Se vocês tiverem o firme propósito de fugir da minha correção, de fugir da vara, porque o Senhor corrige os seus filhos. Se vocês tiverem o firme propósito de buscar refúgio no Egito, achando que lá vocês não vão ter guerra, não vão ter peste, não vão ter fome, porque eles olharam para um lugar que estava tudo tranquilo. A princípio estava tudo tranquilo. Então eles falaram: se vocês forem para lá, buscar refúgio lá, aquilo que vocês temem vai alcançar vocês. A peste, a praga, a fome, a guerra, tudo vai alcançar. E eu tenho uma palavra, amados. E a palavra do Senhor é: se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Mesmo na correção, mesmo no vale, mesmo no deserto, mesmo na fornalha, mesmo com um leão bramindo, seja onde for. Se ele for por nós, quem é Nabucodonosor? Se ele for por nós, quem são os reis da terra? Se ele for por nós, quem é o maioral? Se ele for por nós, quem é o poder, quem é o dinheiro? Se ele está acima de todas as coisas, e ele está no comando de todas as coisas. Se ele for por nós, quem são estes? Agora nós também temos o lado inverso. Que se o Senhor não for por nós, quem será por nós? Se o próprio Deus é contra você, amigo, quem é Nabucodonosor para te defender? Se o Senhor não é por você, quem é o Egito? Com as suas riquezas, com os seus castelos, quem é? Se o Senhor não for para você, quem é o dinheiro, quem é o ouro, quem é a prata? Se o Senhor não for por você, de que adianta estar num lugar confortável se o Senhor não é por você?
Quem vai ser por você? Quem vai te defender? Se ele está contra você. Então, muitas vezes a gente olha, nós podemos olhar até como um exemplo, Abraão e Ló. Abraão e Ló estavam ali, eram primos, mas as famílias estavam ali se encrencando, se rixando uma com a outra. E Abraão sabia que Deus era com ele. Abraão falou, Deus é comigo. Agora, Ló, a gente não dá mais aqui, essa situação não dá mais aqui. Então, vamos para um lado, e você vai para o outro. E Ló falou, não, mas eu quero escolher. Então tá bom, eu sei que o Senhor é comigo. E Ló escolhe, olha os campos verdes. Ló olha que aquele terreno, aquele lugar dá fruto. É belo, é lindo, é maravilhoso. E Ló falou, eu quero aquele lado. E Abraão falou, tudo bem. Porque o Senhor é comigo, aonde eu for, até as pedras vão brotar. E o terreno onde Abraão olha é rochoso, não tem nada. Ele fala, Deus está comigo. Deus está comigo, Ele é dono da chuva, Ele é dono do ouro, da prata. E aonde Ele me enxertar, vai ter fruto. E Ló olha para aquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. E vai. Uma cidade bela, cheia de gente vazia. Sepulcros caiados, cheia de perversão. Um lugar onde as pessoas estão tomadas pela perversão. E veja, que quem teve que clamar pela vida de Ló foi Abraão, no outro lugar. Lá no lugar que achava que não tinha nada, mas a presença de Deus era lá com Abraão. E a presença de Deus teve que suplicar muito pela vida de Ló. Porque mesmo um lugar tão lindo, um lugar tão próspero, um lugar tão cheio de coisas, ali o Senhor não estava, Deus não estava naquele lugar. Parece que o sol está lá, está tudo dando certo, mas se o Senhor não for por nós, quem? Né? Se o Senhor for por nós, quem será contra nós? Mas se Ele não for por nós, quem vai ser por nós? Então nós vemos aqui, amados, que às vezes é melhor estar no lugar de correção, onde a gente sabe que o chicote vai estralar. Né? Que o caminho é estreito, que o caminho é apertado, que vai ter lágrima, que vai ter desafio, que vai ter leão, que vai ter fornalha. Porque nós vemos aqui um Deus que não livrou lá a fornalha, né? A fornalha estava lá pegando fogo. Ele deu livramento lá dentro. Mas eu falo, vou apagar, não vai precisar entrar em fornalha nenhuma. Não. Era confiar no Senhor, confia, entra lá porque eu vou ser junto contigo. A mesma coisa. Agora veja, se o Senhor sendo por eles, o fogo não queimou. Agora os soldados, antes de chegar na fornalha, já estavam todos torrados. E a mesma coisa. Por vezes o Senhor não vai livrar, vai ter o leão lá, vai estar bramindo com violência. Mas o Senhor sendo propício, esse leão não vai te abocanhar, ele vai só bramir. Ele não vai te abocanhar. Assim nós vemos, né, lá no tempo de Noé. Deus falou, não vai ter então dilúvio. Não, veio o dilúvio. Veio. E houve escape. Porque Noé estava guardado no refúgio do Senhor, no meio da chuvarada, no meio do dilúvio, caindo tudo. Então, que nós possamos confiar no Senhor. Seja no dilúvio, seja na fornalha, seja no fogo, seja na Babilônia. Porque nós vemos hoje, trazemos para hoje como um referencial, porque a palavra do Senhor diz isso, que o Egito representa o mundo. Não é? Representa o mundo. E às vezes a nossa carne, ela tem uma tendência, né? Ela inclina para as coisas do mundo. E por isso, essa grande batalha entre a carne e o espírito. E por isso nós precisamos estar alimentando ali o nosso espírito, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. A palavra que é viva. A palavra que tem todo sentido. Se você ler Gênesis, é viva. É viva.
ela vai ser vida e vai trazer contextos para o dia de hoje. Toda essa palavra, você pode olhar para o ontem, ele traz referencial para hoje e para o eterno. Vai trazer referências para o futuro, porque é viva. E essa palavra viva é Cristo. Porque Cristo encarna essa palavra, Cristo é a encarnação dessa palavra. E nós devemos comer essa palavra. Comer o pão. Nós devemos comer, nós devemos nos alimentar, alimentar o nosso espírito, para que a carne não prevaleça. Para que você não dê ouvidos ao seu adversário. Para que você não dê lugar ao diabo, a Satanás, porque ele é astuto. Ele vem pelas beiradas, ele entra com um sapatinho de algodão, é quase que imperceptível. É quase que imperceptível. Ele é manipulador, ele manipula as coisas ao redor. E que se nós não tivermos sensibilidade, se nós não tivermos ali, com o instrumento da espada, porque a palavra do Senhor é espada, se você não sabe manejar essa espada, como é que você fica? Que soldado é esse que não maneja a espada, não conhece os instrumentos de Deus? Então, amados, eu quero falar que os benefícios de nós confiarmos no Senhor, nessa palavra, está assim: eu vos edificarei. Se você confiar na minha palavra, se você confiar em mim, se você atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, fugir do caminho mau, fuja, corra do caminho mau. O verdadeiro arrependimento é aquele que causa transformação em nós. Tem que ter uma metanoia, uma transformação de mente, porque mesmo diante do cenário da Babilônia, o Senhor era propício naquele lugar. Aquele povo ficou lá por 40 anos, sendo tratados. Porque Nabucodonosor, vinha que vinha. Mas só que o Senhor era por eles. O Senhor fazia com que um homem cruel fosse misericordioso. E ele falou, vocês vão construir suas casas aí na Babilônia. Não é o cenário de que nós temos o reino de Deus, mas estamos aqui nessa grande Babilônia, nesse cenário em que a gente vê tanta corrupção, tantas coisas, mas o Senhor ainda assim é propício a nós, é propício ao seu povo, é propício no seu trabalho, quando o seu chefe pode não ser um crente. Ele pode ser um Nabucodonosor, mas o Senhor vai fazer com que este tenha misericórdia de vós. E assim é um cenário que nós estamos vivendo, mas o Senhor é por nós. Mesmo na correção, mesmo nos desertos, porque aqui o tempo é curto, nós somos peregrinos. Peregrinos que vamos passar um tempo rápido aqui. E a palavra do Senhor diz que é rápido. É breve, é curto, passa. Quando você abriu o olho, já passou os anos. É muito rápido. Agora nós, mesmo na correção, devemos confiar no Senhor. Porque mais vale sermos corrigidos por Deus e Ele nos sustentar, do que a gente ir buscar refúgio em um lugar que o Senhor não está. E o que aconteceu com esse povo? Primeiro eu vou falar aqui dos benefícios de nós confiarmos no Senhor. Então o Senhor fala assim, eu vos edificarei, eu vos plantar-vos-ei, eu serei com vocês, eu salvarei, eu livrarei vocês, eu serei propício. Esse rei ímpio, ele vai ser misericordioso. E ainda assim vocês vão voltar para a vossa terra. Ele está falando, olha, é um tempo de correção. Pode durar muito tempo? Pode, porque aqui eles não estavam sendo provados porque eles foram fiéis. Aqui eles estavam sendo provados porque eles transgrediram contra o Senhor. Então, quando chegou lá,
Muitos quiseram voltar. Falaram, não, a gente não vai obedecer nada de Nabucodonosor, não, que a gente não vai nada de obedecer ele. Mas o comando do Senhor não era esse. Eles tinham que obedecer a ele. E eles falaram, não, ó, é só 2 anos, é só 1 ano. Cada um começou a dizer quanto tempo que ia ficar ali. A gente vai ficar, é breve. O profeta falou, não, é 40 anos. Chicote vai descer aí mais alguns anos aí. E o que era para eles fazerem? Ficarem lá, construírem suas casas, terem os seus filhos, e lá, debaixo do chicote. Porque o Senhor um dia faria com que eles voltassem para Jerusalém, e todo o processo ia começar da reconstrução de tudo daquela cidade. Agora, ele falou, se vocês não obedecerem, vocês vão ser derribados, vão ser arrancados. Eu não vos salvarei, eu não os livrarei, eu não serei propício a vós, eu não vou ter misericórdia. A espada que vos temeis, esta vai alcançar. A fome e a peste vai seguir vocês. Não haverá escape, não haverá quem escape das minhas mãos. Eu derramarei a minha ira e o meu furor. E vocês vão ser objeto de maldição, de espanto, de desprezo, serão opróbrio. Agora, o que aconteceu? Quando eles ouviram essa resposta, eles falaram assim, ô Jeremias, tem alguma coisa errada aqui. Nós não vamos obedecer. O Senhor não falou isso através da sua boca. Mas eles não disseram que iam obedecer. Eles disseram, mas depois eles mudaram de ideia. Porque na verdade eles só queriam uma resposta. Eles só queriam saber o dia do amanhã. Eles só queriam uma bencinha, eles só queriam afagar o próprio ego, queriam a resposta do sim, mas quando eles receberam o não, eles falaram, não, Jeremias. Está tudo errado aí. E eles foram buscar refúgio, eles escaparam, foram tudo para o Egito. E para além de ir para o Egito, eles ainda levam Jeremias como escravo. Eles pegam Jeremias, faz de Jeremias um escravo, leva para o Egito, e o profeta continua descendo a lenha. Lá no Egito o profeta continua, pimba, vai, continua falando, exortando o povo. E eles vão lá e sacrificam a rainha dos céus, uma deusa que eles cultuam lá. E eles continuam nas suas abominações. E o que acontece? O que eles mais temiam alcança eles. Porque aonde eles achavam que não ia ter guerra, aonde eles achavam que ia ter lá refúgio, aonde eles achavam que ali estava tendo um tempinho de paz, quando na verdade o Senhor já não era por eles, porque eles também desobedeceram, eles chegaram lá e o rei da Babilônia conquista Egito. Pega todo o povo. E aqueles que tiveram que ser para a espada, para a morte, e alguns que tiveram o seu cumprimento, segundo a palavra do Senhor, voltaram escravos para a Babilônia. Eles não escaparam. Eles não escaparam. Aquilo que eles temiam, alcançou eles. Eles temiam a peste, alcançou, temiam a fome, alcançou, eles temiam a guerra. Melhor estar lá na guerra da correção do que a guerra, porque é melhor ser corrigido pelo próprio Deus, como o próprio Davi falou, seja eu corrigido por ti, não pelos homens, porque os homens não têm misericórdia, os homens não tiveram misericórdia deles. Desceram a lenha, muitos foram mortos à espada, à fome, à peste, e voltaram tudo, porque a palavra do Senhor, ela é uma só, ela é uma reta, ela é uma via, um único caminho. E aquele povo pereceu. Não vale a pena, eles não confiaram no Senhor e eles pereceram. Alguns ainda tiveram a oportunidade de voltar ainda para a Babilônia. Mas muitos foram mortos, a peste, a fome, a praga e tudo. Amados, a palavra do Senhor não fala como é que Jeremias, foi morto. Como é que ele morreu. Então, em outros textos, fora, extras bíblicos, e aqui eu também não posso avançar muito, eles vão falar que Jeremias foi morto pelo próprio povo lá no Egito. Eles apedrejaram lá Jeremias, e Jeremias morreu ali no Egito. Outros dizem que ele voltou para a Babilônia, e ele morreu lá na Babilônia. Mas a palavra do Senhor Jesus, lá na frente, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os meus profetas.
Ele fala que Jerusalém leva o povo para fora, ó, e desce a lenha. O povo de Israel não quer ser exortado, assim eles fizeram com todos os profetas. Eles matam os profetas, por quê? Nós não queremos ser corrigidos. Nós não queremos. Eles só querem uma bencinha, uma palavrinha, saber o dia de amanhã, mas eles não querem saber de serem corrigidos. Eles têm um pouquinho de remorso. Oh, está vindo aí o rei, e agora que seremos de nós? Mas não é arrependimento, porque arrependimento verdadeiro, ele causa em nós uma transformação. João Batista já havia proclamado lá no deserto. João Batista já tinha falado que o fruto do arrependimento, a gente tem que gerar, arrependimento tem fruto de transformação. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu fofocava, eu não fofoco mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. É difícil? É, mas esse é um caminho para todos. Qual é o teu pecado que você vai ter que deixar para trás? Eu não sei, mas para você passar pela porta, você não consegue entrar com bagagem. Você vai ter que renunciar a algum pecadinho de estimação. Alguma coisinha vai ter que ficar para trás. E é duro, dói, não é fácil. Por isso o próprio Cristo falou, quem de vocês quer sair, quer se levantar, quer ir embora? Porque não é um caminho fácil. É um caminho de renúncia. Há muitos pregadores que falam, vem para Deus que a sua vida vai melhorar. Amigo, quando você vir para Deus, você vem totalmente entregue a Ele. E começar a sua caminhada, olha, aquele que estava quietinho debaixo do tapete vai se levantar. Ele vai se levantar, você não mexia com nada, porque você estava lá no caminho das trevas, então as trevas não mexiam com você. Você estava lá, você não cutucava ninguém, você estava lá, cumprindo o propósito, né, do adversário. Mas quando você fala, vou começar a caminhar com o Senhor, eles começam aqui, ó, né, começa a se levantar ali, sai debaixo do tapete. É como se você estivesse varrendo a casa. Você fala, não, agora eu vou começar a varrer, que você levanta, tem poeira, tem tudo. Não é fácil. É um processo. E esse processo é um processo que a nossa mente muda. Que a gente vai... que é uma metanoia, é uma transformação. E daqui a pouco você não sabe mais quem é você, quem é Cristo em você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de trazer essa palavra e dizer que vale a pena nós confiarmos no Senhor. Né? Que se você tem buscado uma direção do Senhor, esteja atento. Qual é o comando do Senhor? E obedeça. Obedeça ao Senhor, obedeça à voz do Espírito Santo. Não queira fazer o caminho contrário, porque não vale a pena. Não vale. Louvado seja o nome do Senhor, que essa palavra tenha adentrado aos corações, tenha sido uma semente que o sol não seque, que Satanás não roube e que haja fruto para o louvor e a glória do nome do nosso Deus. Amém.